Bom, pessoal, na primeira parte a gente conversou com a Pérola e com a Daniele sobre o processo de construção dessa obra, tanto a parte histórica quanto a parte normativa. E agora a gente vai aprofundar um pouco dessa temática, trazendo um pouco as questões históricas e as lutas e as conquistas das pessoas com deficiência ao longo de toda essa trajetória. Para isso, eu tenho o prazer aqui de convidar a especialista da CID na temática de diversidade e inclusão, Edilane, obrigado pela tua participação. Fica à vontade, é sempre bom conversar contigo. Então, vou deixar você se apresentar e a gente parte para o bate-papo sobre esse tema tão legal. Obrigada, Matheus. Olá, pessoal. Eu sou Edilane. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, ondulados, abaixo da altura dos ombros. Hoje eu tô vestindo uma blusa azul marinho, calça preta, tô sentada numa cadeira. Muito obrigada, é um prazer estar aqui pra gente conversar sobre esse assunto tão importante. Boa, obrigado, Ed. Bom, conversando com a Pérola e com a Dani, muitos insights afloraram, né? A gente conversou sobre a importância de rede de apoio, da sociedade do cuidado, conquistas ao longo desses últimos anos, todo esse processo de conscientização da sociedade. Então, dentro dessa narrativa, Ed, eu queria que você falasse um pouco pra gente, na tua opinião como especialista, quais foram alguns dos principais marcos históricos de inclusão da pessoa com deficiência na nossa sociedade no Brasil? Nós tivemos vários avanços ao longo da história, especialmente nesses últimos 50 anos. Então, tivemos algumas leis específicas, em áreas muito específicas também, relacionadas à inclusão, como, por exemplo, a obrigatoriedade do Braille, em 62, e também muitos anos depois da Libras, né, em 2002. Tivemos leis voltadas para as vagas preferenciais, para o atendimento prioritário, para a acessibilidade. Tudo isso foi ao longo dos anos, com um grande espaçamento, muitas vezes, mas veio acontecendo. E aí, claro, nós tivemos a nossa Lei Brasileira de Inclusão, né, em 2015, e pela recência dessa lei, a gente já consegue perceber o quanto foi um caminho em que foram acontecendo muitas coisas, mas demorou bastante até que a gente chegasse num momento em que tivesse uma lei que, de fato, garantisse e olhasse para todas as áreas da pessoa com deficiência. Eu também gosto de destacar as leis da educação, né? São leis muito importantes relacionadas à educação e especialmente a nossa LDB, né? As leis de diretrizes e bases, que são um grande documento norteador aí que fala sobre a educação brasileira. E a LDB, ela foi um dos primeiros, ela teve ali um primeiro momento de um capítulo inteiro dedicado para a educação especial. Então, nesse capítulo, foi um dos primeiros momentos a ser falado sobre a promoção de inclusão para as pessoas com deficiência, né, para os alunos com deficiência. Então, foi falado aí nesse capítulo sobre sala de recursos, ensino especializado, adaptações, né, tanto arquitetônicas, físicas, mas principalmente metodológicas. Então, a educação, né, pensando ela junto com outros aspectos sociais, foi permitindo com que esses avanços dessem mais força ainda, mesmo muitos anos depois. Uhum. E como que essas iniciativas, Ed, elas refletem hoje na qualidade de vida, no processo de desenvolvimento, de educação das pessoas com deficiência? Bom, foram passos pequenos, né? E aí, de uma certa forma, bem espaçados, né? Como eu mencionei, mas eles foram acontecendo. Uhum. Então, todos esses passos, essas conquistas, elas permitiram que a pessoa com deficiência usufruísse da sociedade. E pode até parecer meio estranho quando eu falo usufruir, né? Uma palavra que hoje em dia a gente, né, entende como assim a pessoa com deficiência não estava em sociedade, mas era mais ou menos isso mesmo, né? A gente precisou que esses marcos acontecessem, porque muito antigamente as pessoas com deficiência sequer, às vezes, podiam sair de casa e acessar alguns serviços. Estarem nas escolas, universidades, nem se falava sobre isso, mercado de trabalho, acesso à saúde. Então, esses marcos, eles foram os que permitiram que hoje a gente pudesse alcançar a autonomia, né? A pessoa com deficiência ter a autonomia que tem foi graças a todo esse processo histórico.
Perfeito. E Ed, na tua opinião, quais são ainda os principais obstáculos em termos arquitetônicos, em termos atitudinais, em termos, enfim, vários aspectos que ainda enfrentam as pessoas com deficiência, né? Quais são os principais obstáculos da nossa sociedade para que as pessoas com deficiência atinjam o seu máximo potencial, na tua opinião? Eu vejo que ainda existem muitas barreiras arquitetônicas e atitudinais relacionadas à pessoa com deficiência. Então, eu, enquanto pessoa com deficiência física, eu observo muito isso, porque é a minha realidade, mas também tento aplicar isso para outros contextos. E eu ainda tenho muita dificuldade de acessar lugares, né? Por questões arquitetônicas. Então, estabelecimentos que têm degraus na entrada, ou só tem acesso através de escada, ou então precisa de todo um sistema de suporte ali, chamar um funcionário, chamar o dono, chamar uma outra pessoa para vir ajudar, e aí coloca uma rampa ou tenta carregar no colo e etc. Então, ainda são situações arquitetônicas que estão muito presentes, né? Os espaços, eles não estão acessibilizados. E, por conta disso, as questões atitudinais, elas também permanecem muito atrás, né? Então, nessas situações em que eu tenho dificuldade de acessar os lugares, é que eu percebo que as equipes não estão tão preparadas, elas acabam me invalidando em alguns momentos, às vezes tendo dúvida se eu sou mesmo uma pessoa com deficiência ou não. Então, isso faz com que eu perceba que realmente ainda existem muitas travas de comportamento, né? De entendimento sobre a inclusão. E, por fim, eu acho que um outro tipo de acessibilidade que falta nos espaços é a metodológica. Então, eu sinto que em escolas, universidades, principalmente, ainda falta a gente acessibilizar metodologicamente a maneira como a gente ensina, a maneira como a gente passa os conteúdos, adapta os conteúdos, e até mesmo em outros espaços, como organizações, né? Então, a nossa gestão inclusiva, como que a gente pode melhorar a nossa maneira de ensinar um grupo de pessoas, passar uma demanda, sabendo que cada um tem, né, uma maneira de aprender diferente, uma maneira de executar diferente. Então, acho que são esses 3 principais pontos. Me dá muita impressão de que a importância do entendimento da inclusão atitudinal, ela é o ponto de partida de tudo, né? Porque se uma pessoa, se uma empresa, ela tem um pensamento inclusivo, automaticamente ela vai refletir sobre as questões, por exemplo, de acessibilidade do estabelecimento, do lugar que ela está inserida e assim por diante, né? Sim. Dentro disso, Ed, você comentou um pouco da questão arquitetônica, da questão atitudinal. Na tua opinião, houveram avanços nesses últimos anos em relação a uma questão mais atitudinal da sociedade em relação à pessoa com deficiência, essa inclusão, essa questão do entendimento do contexto? Você acha que houve avanços nessa agenda? Sim, eu vejo que sim. A gente está falando atualmente muito sobre inclusão, né? Especialmente porque é um tema que está dentro do guarda-chuva da diversidade. Então, eu tenho percebido cada vez mais palestras sobre isso, sensibilizações, propostas de oficinas, rodas de conversa. Isso são temas que geralmente estão nos espaços, né? Independente do tipo de espaço. Eu também estou vendo um movimento das empresas, né? Elas estão mais engajadas em contratar pessoas com deficiência, servir como um apoio para a adaptação das pessoas com deficiência depois dessa contratação. Então, isso também está acontecendo muito e elas estão buscando também muito apoio externo nesse tema para preparar as equipes cada vez mais. Então, isso também está acontecendo. E eu estou percebendo um avanço no protagonismo da pessoa com deficiência também. Né? Ainda que lento, né? E ainda não é da maneira como a gente gostaria, mas ele está acontecendo. Então, pessoas com deficiência cada vez mais nas redes sociais, né? Falando sobre as suas questões, falando tanto de uma forma política, né? De luta, né? Mas também estando ali nos espaços, claro, né? Frequentando as rotinas sociais. Exato. Até o exemplo que a gente tem, né? Do livro, né? Das autoras, de como isso fala muito com a vida delas, né? A vida pessoal delas também. Então, eu tô presenciando cada vez mais isso acontecendo. E isso é o que impulsiona, né? O que vai impulsionar cada vez mais outros avanços de acontecerem. As pessoas com deficiência estando à frente desses movimentos, elas com certeza vão potencializar tudo isso de acontecer cada vez mais. Perfeito. E Edi, na esfera governamental, na tua opinião, quais foram os maiores avanços dos últimos anos
em contrapartida, quais são os principais gaps em relação à visão do governo, à atuação do governo na agenda de diversidade e inclusão? Bom, eu vejo que, acho que aliado muito, né, às leis, né, que começaram, as grandes leis que começaram a surgir e servir como base para os outros pontos menores também, isso foi um dos grandes avanços. E aí, também juntando com a minha fala anterior, de como esse protagonismo vem acontecendo. Então, essa representatividade, né, que está cada vez mais, tanto na política quanto em outros espaços, e a sociedade está mais aberta a falar sobre isso. A gente está tendo mais receptividade de empresas, mais receptividade de outras instituições, das escolas, das universidades. Então, isso faz com que a gente se insira com mais segurança nesse tema, e aí as coisas evoluam um pouco mais rápido, né? Se comparado com todo aquele espaçamento, né, que eu mencionei das leis mais antigas, a gente está numa evolução um pouco mais rápida agora, até pela visibilidade da mídia, né? Então, isso também tem muito a ver, está muito ligado a essas questões governamentais, o que o governo vem propondo. Então, eu vejo que isso também está contribuindo para um avanço mais acelerado. Eu tenho percebido a importância de trabalhar um ecossistema articulado, né? Sim. Que envolva o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro. A tua opinião é um pouco disso também? Quer comentar um pouco mais nesse sentido? Da importância da articulação para promover a diversidade e inclusão? Sim, com certeza. Eu sinto também esse movimento. A gente está conseguindo conversar melhor, né? Eu sinto também que os discursos, eles estão alcançando todas essas esferas, né? Passando por primeiro, segundo, terceiro setor e também pensando na população, né? A gente está conseguindo falar também com todos os públicos nesse sentido. Então, unindo, né, a força das empresas, a força do governo e também a força que organizações sociais têm, a população mesmo, né? Que está em vulnerabilidade, mas que está conseguindo chegar um pouco mais também nas ações sociais, em outras medidas, né, feitas ou por empresas ou pelo governo. Então, isso sim está muito bem articulado hoje em dia. É claro que tem um caminho grande a ser percorrido, mas essa articulação que não existia antes, ela está acontecendo. A gente está realmente conseguindo dar as mãos nesse processo, né, e fazer algo mais global juntos. Né? Legal, algo estruturante, né? Que fantástico. E Ed, na tua opinião, assim, o que a gente precisa avançar em termos práticos para promover o máximo possível a agenda de diversidade e inclusão socioeconômica da pessoa com deficiência? Quais são realmente os gaps existentes na nossa sociedade, independente do setor, do qual a gente precisa ter atenção, discutir, trabalhar, conversar sobre isso, criar agendas comuns? Na tua opinião, quais são os principais gaps nesse sentido? Bom, acessibilizar espaços é um dos primeiros pontos, acho que muito relacionado também ao que nós viemos conversando anteriormente. Então, se a gente conseguir acessibilizar os espaços de várias formas, é uma porta de entrada também para as pessoas com deficiência estarem presentes. Né? Então, porque muitas vezes a gente pode ter, né, leis, garantias, discussões, mas aí o espaço não é acessível, a pessoa com deficiência não está lá. Não frequenta. Não participa ativamente daquela discussão. Exato. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? E aí, acho que outros gaps muito importantes da gente não esquecer de falar é a educação, né? Então, promover a educação, acho que em duas esferas, né? Então, primeiramente, promover treinamentos, né? Então, a gente continuar nessa linha de estar treinando as equipes, treinando profissionais, né? Sejam profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais de estabelecimentos, né? Como o exemplo que eu comentei, né? Da minha dificuldade de, às vezes, acessar alguns espaços comuns. Então, treinar as equipes, né, para receber a pessoa com deficiência, para os espaços estarem, eles terem a possibilidade de anunciar se eles são acessíveis, quais são os pontos que eles têm, né, que favorecem a entrada da pessoa com deficiência ou não. Então, deixar as pessoas bem preparadas para esse relacionamento com a pessoa com deficiência é muito importante. E a educação, pelo outro lado, também, que é de promover a educação, né?
né? Uma educação especializada, né? Um ensino personalizado, né? Perfeito. Um ensino cada vez mais pensando nas diferenças, né? Pensando na diversidade. Então, nas diferenças de aprendizagem, nas diferenças de relacionamento, entendendo que crianças, adolescentes, né? Cada um com deficiência ou sem, tem a sua particularidade dentro daquela rotina escolar, rotina universitária, né? Para os jovens adultos e etc. Então, promover ensinos que destaquem isso, né? Que valorizem isso. Professores que pensem em adaptar, né? O currículo, adaptar a forma de passar aquele conteúdo. A metodologia, a avaliação, né? Uma forma de aplicar que possa respeitar, às vezes, um ritmo mais lento de um aluno, ou então uma forma de raciocínio diferenciada. Enfim, alguns pontos aí da educação que precisam de muita atenção ainda, né? E que isso pode vir por meio de leis, políticas públicas, mas também, né, dessa união aí social para que os professores, gestores estejam sempre prestando atenção nisso. Perfeito. Fantástico, Ed. Eu acho que conversando contigo fica muito claro que é uma agenda muito complexa de diversidade e inclusão socioeconômica da pessoa com deficiência, mas a importância de trabalhar de maneira articulada, né? Então, a importância das organizações estarem envolvidas, o governo também ter um papel importante no processo, as empresas, a iniciativa privada também trabalhar com investimento nesse tipo de agenda. Fica bastante claro para mim. E também fica bastante claro a importância da gente ter mapeado todas essas necessidades de avanços e não ficar só no papel, né? O quanto que a gente consegue promover não só o diálogo, mas a prática de realmente, se o problema é arquitetônico, a gente precisa resolver, criar uma agenda comum, trabalhar esse sentido. Então, bom, Ed, sempre muito bom conversar contigo, obrigado. Vou deixar você à vontade para as considerações finais. Enfim, fica à vontade, o microfone é teu. Ótimo. Não, perfeito. Eu concordo inteiramente, né, com a sua fala final também. Acho que a gente articular cada vez mais todos esses processos e essas esferas é muito importante e permitir que as pessoas com deficiência protagonizem mais esses espaços, tanto para falar sobre inclusão e diversidade, mas também para falar sobre outros temas, né, que pessoas com deficiência também dominam, né? Elas também têm temas de interesses diferentes e se elas puderem protagonizar outros espaços e estarem presentes em todos os contextos possíveis, para elas mesmas também dizerem, né, os pontos em que elas precisam, em que elas gostariam que melhorasse, acho que aí nós teremos uma sociedade chegando muito perto da ideal de uma ótima sociedade. Então é isso, obrigada pela oportunidade, foi muito bom esse papo. Obrigado, Ed, obrigado você sempre, tá? Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso encontro, espero que vocês tenham gostado. Eu reforço que nós iremos disponibilizar o QR Code do livro Além das Limitações, então vocês podem acessar tanto o aspecto histórico quanto o aspecto normativo da publicação. Mais uma vez agradecer a Ed e todos os nossos parceiros e nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço. Eu também gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores e, mais do que isso, as empresas que acreditam nessa iniciativa e proporcionam todo esse momento de discussão. Itambé Cimentos, Premier Pet e Rumo Logística, muito obrigado. Além, obviamente, do Núcleo de Mídia e a parceria da CID Brasil enquanto parceira de todo esse projeto. Muito obrigado.